Olá, tudo bem com vocês? De volta aqui com os ensinamentos. Qual foi o sinal que Deus deu ao rei Acaz, ao rei de Judá, e quem é o príncipe deste mundo? Voltamos aqui com a quinta parte agora, pedindo aos queridos irmãos que vejam parte por parte, parte 1, parte 2. A primeira parte aí ficou um pouco baixo o áudio, eu fiz um resumão aí do livro do profeta Isaías, para que nós entenda essas profecias. Hoje está muito frio aqui em São Paulo, muito frio mesmo, aí aos seus 10 graus, já chegou aqui a 8 a 6 graus, mas nós estamos aqui passando esse conhecimento destes ensinamentos da Bíblia, do conjunto de livro. Eu sou Fernando Pereira Batista, inscreva nesse canal, dê o seu like, seu joinha, comente, os comentários estão abertos, comente com sabedoria, para que nós possamos entender e responder conforme os ensinamentos. Quero mandar um abraço a todos, queridos irmãos, os irmãos inscritos, os não inscritos, aos irmãos evangélicos, aos não evangélicos, aos ateus, aos ateus, a todos que vão acompanhar esses ensinamentos. E nós estamos aqui crescendo devagarinho com o canal, crescendo de pouquinho mesmo, e vamos chegar aí a um crescimento pela vontade do Pai, porque nós estamos aqui para somar e não para trazer confusão, brigar. Tem confrontos doutrinários? Tem. Todos vão concordar 100% com os ensinamentos do canal Yahushua Reina para Sempre? Não. Mas vamos concordar 70%, 50%. E aí vamos chegando a um entendimento. Então vamos direto aqui, lendo agora o capítulo 9. O capítulo que eles dizem que é polêmico, porque até mesmo o Concílio de Nicéia deixou mais polêmico isto aqui para nós não entender essa escatologia consumada, feita, perfeita, e que lançou, que jogou essa escatologia para o primeiro século, jogou isso falando assim para o nascimento de Jesus de Nazaré, que jogou isto para o futuro, aonde já tinha acontecido naquela geração. Nós já lemos o capítulo 7, já lemos um pouco do capítulo 8, entendemos. Falei do capítulo 7, falei do capítulo 8, agora vou ler o capítulo 9, para que os irmãos entendam este príncipe. Quem era este príncipe que nasceu desta jovem? Esse príncipe que nasceu dessa jovem, para nós entender aqui rapidamente, vamos ler aqui. Eu quero digitar aqui a palavra príncipe em grego, príncipe em grego. Nós temos esse negócio hoje na Inglaterra. A Inglaterra hoje, no século XXI, essa monarquia da Inglaterra, que a Inglaterra foi assim, falando assim, foi onde começou os bárbaros ali, depois da destruição do Império Romano em 476 depois de Cristo. Então eles brincam muito com esse negócio de monarquia, de império. Até os próprios Estados Unidos tem esse negócio de imperialismo, né? Esse negócio de imperialismo, de mandar, de fazer, de poder. E estou falando isso aqui para nós aqui entender um pouco essa palavra príncipe, príncipe no grego. Vamos entender um pouquinho aqui. Nós temos que entender também, meus queridos irmãos, que a palavra príncipe é o quê? Príncipe
é filho de um rei. Primeiro, para nós entender esta palavra príncipe, filho, primogênito de um rei. Isso está ligado ao passado, está ligado aos impérios, aos tempos imperialistas, está ligado à monarquia, está ligado a um mundo passado, porque hoje temos república, que é a representação do barro da terra, e deu um título na república a um homem chamado presidente. Então, eu quero só deixar isso aqui para vocês, para nós entender essa palavra príncipe, que é um filho de um rei. Eu estou aqui para nós já ir para frente, para nós começar já a leitura. Príncipe do latim, príncipes, que significa o primeiro. Atualmente pode designar herdeiro de um rei ou imperador, monarca de um principado ou membros de uma família real. Aí nós temos a princesa também, na parte feminina. Então nós estamos aqui para nós entender essa palavra príncipe, para nós já começar a ler aqui o capítulo 9 do profeta Isaías. Então vamos lá. Depois eu vou mostrar a vocês essa palavra príncipe no hebraico. Vamos ver se eu consigo aqui, porque a nossa internet está um pouquinho lenta. Vou ver aqui essa palavra príncipe no hebraico antigo. Vamos ver aqui. Palavra príncipe hebraico, para que nós entendamos aqui. Vamos ver. Ó, uma vez que tanto eu não sou professor de hebraico, meus irmãos. Deixar bem claro aqui, nem professor de grego. Conheço poucas palavras aí em grego, indiche, quando eu falo indiche, talvez os irmãos não entendem. Indiche é uma língua europeia que eles falaram depois das guerras que aconteceu lá no Oriente Médio. E eles aprenderam a falar esse indiche porque eles liam o hebraico e eles extraíram um pouco do hebraico e levaram para a Europa essa língua indiche, que é um pouco perto da língua hebraica, porque se perdeu. Uma vez que tanto Nas-Esar significa príncipe em hebraico, Nas-Sei também pode significar príncipe dos príncipes, um título apropriado para Jesus Cristo como rei dos reis. Então Nas-Esar significa príncipe, Nas-Esar no hebraico. Então, preste bem atenção. O título colocado aqui pela Sociedade Bíblica Brasileira, do capítulo 9, com as Bíblias corrigidas, falando assim, Bíblias corrigidas, porque o português Brasil, mas eles colocou escolhido, o advento, o poder do escolhido, do Messias. Então esse escolhido aqui é o próprio escolhido do capítulo 7. O assunto do capítulo 7 do profeta Isaías é o mesmo assunto do capítulo 9. E o capítulo 8 do profeta Isaías é o assunto do segundo filho do profeta Isaías. Preste bem atenção, meus irmãos. Não é para deixar os irmãos confusos. A expectativa do capítulo 9 e o capítulo de número 7 de Isaías era a expectativa da vinda de Jesus de Nazaré. Mas não foi Jesus de Nazaré, foi o profeta, foi o filho do rei Acá.
Acás, filho de Abia, que foi a jovem do capítulo de número 7, a mãe de Ezequias, a jovem, a moça, a rainha de Judá. O capítulo 7 e o capítulo 9 dão continuidade falando do rei Ezequias. Preste bem atenção. Está falando não de Jesus de Nazaré, de Mateus, Marcos, Lucas, João. Está falando do rei Ezequias. Está falando do filho de Acás, do filho da rainha Abia. Então, Fernando, você está dizendo que Jesus de Nazaré, em Mateus, Jesus de Nazaré, em Marcos, Lucas e João, não é o que o profeta Isaías falou. O profeta Isaías mentiu, o profeta Isaías é mentiroso, e o profeta Isaías errou na sua profecia. A profecia foi dele, foi humana. Jesus de Nazaré não existiu. Não, meus irmãos. Eu estou dizendo que foi uma expectativa para o primeiro século, mas o algo que acontece no capítulo 9 foi para mais de meio milênio antes da vinda de Jesus de Nazaré. Que não foi Mariã ou Maria, Mariem, mas foi Abiá, a mãe de Ezequias. Quero dizer também que o assunto que foi dado ali, nos 4 livros históricos que eles chamam de Evangelho, aquilo que eles pegaram aqui do capítulo 9, que narra aqui, aquilo ali foi um acréscimo dado no Concílio de Nicéia. Quando narra o capítulo 9, o príncipe não está se referindo a Jesus de Nazaré, meus irmãos. O profeta Ezequias, ele foi um profeta, aliás, o príncipe, estou corrigindo, o príncipe aqui, o filho de Acás, foi um rei que teve a oportunidade de ser o Messias. Diz assim, capítulo 9, preste atenção, acompanhe comigo a leitura, porque muitos irmãos vão falar que isso é uma heresia, né? Eles falam tudo, né? O Evangelho da Graça diz, a heresia no meio da graça, o universalismo, o filho da perdição. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção essa leitura do capítulo 9 do profeta Isaías, para que os irmãos entendam a interpretação da própria Bíblia. Vamos lá? Mas eu quero que você leia esse capítulo 9, se você já leu o capítulo 7. É a continuidade do capítulo 7. Olha só. Mas a terra, vírgula, que foi angustiada é a terra do primeiro século, Fernando? É a terra da Galileia? O Galileu? É a terra que Jesus de Nazaré nasceu? É a terra do primeiro século? Não. A terra é a terra de 715, 686. Olha, mas 786, 715 antes de Cristo. A.C. Marque aí. Mas a terra, vírgula, que foi angustiada. Isso eu vou repetir para que os irmãos entendam,
para depois falar, poxa, que lamento, isso estava aqui, eu não sabia, eu lia, mas não entendia. Eu me confundia. Caracas, como diz aí os irmãos do Rio de Janeiro. O moço, como diz os irmãos mineiros, moço, que é onde a minha família está, um abraço a toda a minha família. Moço, um abraço a todas as tias, tios, primas e minha querida mãe, que eu amo tanto, um beijão. Moço, eu não sabia. Ou como diz os paulistas, né? E os paulistanos, aquele que mora aqui na capital paulista do interior, eu não sabia meu. Mas a terra que foi angustiada não será entenebreciada. Envelheceu nos primeiros tempos, vírgula, a terra de Zebulon, vírgula, a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, vírgula, na Galileia das nações. Quando nós lemos isso aqui, quando eu estava dentro do sistema religioso, eu li isso aqui, meus irmãos, capítulo 9, versículo 1. Eu entendia que era a terra a qual Jesus nasceu. Mas está falando das tribos. Está falando aqui das tribos ainda, as tribos. A tribo de Zebulon, a terra de Naphtali, nos últimos tempos enobreceu. Está falando aqui do momento que eles estavam ali em Samaria, em Damasco, e que a terra estava sendo afligida pela Assíria. Era pela Síria, meus irmãos. O assunto aqui é a Síria, da profecia. Galileia. Eu li isso aqui, pensava, não, aquela Galileia das nações de Jesus de Nazaré. Não. Está falando do seu território no seu próprio tempo, na sua própria geração. Versículo de número 2. Olha só, o povo que andava em trevas, vírgula, viu uma grande luz, vírgula. Eu vou repetir isso para vocês. O povo que andava em trevas, vírgula, viu uma grande luz. Quem estava andando em trevas? Se o povo do primeiro século, os judeus, os hebreus, falando assim para os irmãos entender, os hebreus nem existiam ainda como carne, como pessoas, não tinha nem nascido, não tinha ninguém, não existia ainda pessoas lá no primeiro século. Mas ele está dizendo na profecia que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Está falando eles. Está falando Judá. Está falando Samaria, Damasco. Eles viram uma grande luz. Que luz foi esta, Fernanda? Eles viram Jesus nascer. Eles viram Jesus nascer? Não. Uma expectativa, sim. Se eles nem existiam, como que eles viram Jesus nascer? Está falando do seu momento atual. Ele está falando que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Qual era a região da sombra da morte que ele está dizendo? A lei. Está dizendo a lei. A lei de Moisés.
resplandeceu a luz. Essa luz foi um menino, Ezequias, que nasceu. Mas isso tinha uma expectativa para a consumação dos séculos. Claro que tinha sim, meus irmãos. Eu não estou aniquilando, eliminando isso. Eu estou dizendo que Ezequias foi o menino que nasceu. O povo que andava em trevas de uma grande luz, sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. 3. Tu multiplicaste a nação, alegria, lhe aumentaste, todos alegrarão perante ti como alegram na ceifa, e como exultam quando se arrepartam os desbochos. Versículo 4. Porque tu que quebraste o jugo da carga e o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor, como o dia dos midianitas. Você lembra da história dos midianitas? Vocês lembram das histórias dos midianitas? Dos midianitas, meus irmãos. É isso que o profeta Isaías está dizendo. É o antigo pacto. Ele diz, porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo manto que revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Ponto final. Está falando aqui do rei da Síria, que eles iam ser levados para ser escravizados dentro da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, pelos assírios. Versículo 6, porque, olha, este aqui é muito importante. Capítulo 7, ele diz que Deus deu um sinal, e o sinal foi o nascimento de Ezequias. Por quê? Versículo 6. Versículo meia dúzia. Capítulo 9 de Isaías. Porque um menino nos nasceu. Vírgula. Porque um menino nos nasceu. Esse menino que nos nasceu foi para eles. Não foi para nós no século 21 e nem foi para o século 1. Não vai ser o Messias que vai nascer na terra de Israel hoje. Ele diz, um menino nos nasceu. Nasceu ou não nasceu? Nasceu ou não nasceu, meus irmãos? Nasceu. Vírgula. Um filho se nos deu. Deu para quem? Deu ou não deu? Deu para eles. Vírgula. E o principado, o poder de governar. Principado, o poder de estar presente. O poder de governar. O poder de filho do rei e da rainha. E o principado está sobre os seus ombros, vírgula. Está sobre os seus ombros a responsabilidade de fazer, a responsabilidade de ser o escolhido, a responsabilidade de governar bem o seu povo, de ter cuidado com o seu povo, de cuidar do seu povo. Mas não era Jesus de Nazaré, meus irmãos. Era uma expectativa para Jesus de Nazaré. Era o filho da jovem, da virgem que eles colocaram. Porque nem toda virgem é jovem, nem toda jovem é virgem. Era Abia, ou Abiás, a esposa do rei Ezequias, a rainha de Judá. E quando esses irmãos vêm dizer que aqui era Jesus de Nazaré, estão totalmente equivocados, ensinando errado, iludindo
as profecias do profeta Isaías ao primeiro século, que não é, meus irmãos, aqui foi Ezequias, que teve a oportunidade de ser o Messias, mas não pegou essa oportunidade, não segurou essa oportunidade, porque não era ele, mas ele não segurou, mas ele fez um dos melhores reinado dentro de Jerusalém, dentro de Israel, foi ele, ou um dos melhores. Eu falo, foi o melhor rei. Lendo 1 Reis e 2 Reis, a história dos reis de Israel, foi o melhor rei de Israel. Sabe por quê? Porque foi ele que nasceu. Era ele que era o príncipe. Foi ele que tirou a idolatria de dentro de Judá. Foi ele que diz, não, nós temos o único Deus. Foi ele que reinou 29 anos. Foi ele que disse, foi Elisiarro que disse, nós temos um único Deus, vamos limpar, vamos acabar com esse negócio de idolatria aqui em Judá, em Israel, nós temos um único Deus. Os deuses dos nossos pais. Isso é muito importante nós aprendermos. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Vírgula. E se chamará o seu nome maravilhoso. Essa palavra maravilhoso, eu estava estudando aqui. Amado, querido, bem-vindo. E ele foi. Conselheiro. E ele foi. Deus forte, Deus conosco, foi. Pai da eternidade, título, foi. Título. Príncipe da paz, foi. Ezequias foi. Então, a expectativa chamará ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, é títulos que foi referido, dado a Jesus de Nazaré. Mas foi no momento falado a Ezequias. Versículo 7, do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Olha, do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, vírgula, para o firmar, fortificar com juízo, com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Olha a escatologia do versículo 7. Do aumento deste principado, do aumento do reinado de Ezequias. Você está entendendo, meu amado? Do reinado, do aumento deste principado, desse príncipe de Ezequias, da paz. Olha, não haverá fim. Não haverá fim. Por quê? Porque chegou até Jesus de Nazaré. Chegou até Jesus de Nazaré. Não haverá fim sobre o trono de Davi. Tá vendo? O reino do sul. Reino do sul. No seu reino, para afirmar e fortificar com juízo a justiça desde agora para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Você está entendendo, meu amado, que aqui foi Ezequias, mas com a expectativa em Jesus de Nazaré? E que, porque hoje os judeus, que tenho todo o respeito, de 1948, que eles acreditam nisso que eu estou falando, ensinando, que estão na Bíblia, sim, no entendimento correto aqui
dessa passagem, desse ensinamento. Por que que eles não acreditam em Jesus de Nazaré? Estes que estão lá em Israel, esses judeus chamados Askenazi, eles sabem disso, que com a ajuda de Oswaldo Aranha, com a ajuda da ONU, eles criaram um Estado Novo lá em Israel, terra de Israel chamada hoje, que nós aqui, no entendimento da Bíblia, entendemos que não existe mais Jerusalém, que existe as ruínas de Jerusalém, o Oriente Médio, que foi construída cidades novas ao longo dos tempos, ficou construído cidades novas ali, em cima da cidade velha, que é Tel Aviv. O que que eles não acreditam em Jesus de Nazaré? Aquele homem, porque eles dizem que ele não resolveu os problemas literais, físicos, os problemas físicos, que é o quê? A pobreza, a doença, a morte biológica, o capitalismo. Eles não acreditam. Quando esse capítulo 9 fala do principado estará sobre o seu ombro, aquele povo ali de 715, 686 a.C., antes de Jesus de Nazaré, eles também esperavam uma solução dos seus problemas físicos, imperiais, né? Ali em Judá e Israel. E Ezequias, ele começou a fazer uma boa obra como um rei, governou um pouco com seu pai Acás, com sua mãe, rainha Abias, a jovem, e ele começou a fazer coisas materiais ali, tirar os ídolos, tirar os deuses de pedra, de madeira, né? E começou a resolver algumas coisas materiais. Mas só que o verdadeiro Messias, ele não veio resolver as coisas físicas. Ele veio resolver as coisas espirituais. Restaurar, perdoar pecado, perdoar os pecados. Estou falando isso para que os irmãos não entendam que eu estou acompanhando o pensamento dos judeus. Não, eu acredito em Jesus de Nazaré, que hoje é o seu Espírito, que eu acredito e sirvo, e sou um com Ele. O versículo 8, eu vou continuar lendo aqui rápido agora para terminar, que aqui é a continuidade desse que se chamou maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É continuidade. Este Emmanuel está falando dele. E preste bem atenção agora, que é o mesmo capítulo 9, agora o versículo de número 8, vai continuar falando. Olha o que o profeta Isaías está profetizando. Agora ele vem falar sobre o juízo contra o reino do norte. Que coisa, hein? Preste bem atenção. Que é Israel. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. Olha que coisa interessante. Versículo 9. E todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que a soberba e altivez de coração dizem, os tijolos caíram, mas com a cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas em cedros os mudaremos. Versículo 11. Portanto, o Senhor suscitará, contra ele, os adversários de Rezim, e ajuntará os seus inimigos. Você está entendendo que
o versículo de número 10, ele vem falando sobre o rei de Israel, o rei Rezim, não, o rei da Síria, do capítulo 7. É o mesmo assunto do capítulo 7, meus irmãos. O capítulo 9 é continuidade. Você está entendendo? O rei Rezim ajuntará os seus inimigos pela frente, virão sírios, olha os sírios, e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel, a boca escancarada, e nem com tudo isso cessou a sua ira, mas ainda será estendida sua mão. Todavia este povo não voltou para quem o faria, nem buscou o Senhor dos exércitos. Assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda e o ramo, o jungo, no mesmo dia, e o ancião, o homem de respeito, e a cabeça, e o profeta, ensina a falsidade, é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não regozija-se nos jovens, não se compadecerá dos órfãos, das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas, falsejos, e toda boca profere doidices, e nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Você está vendo o que estava acontecendo na terra de Israel? Profetas, guiando os guiadores do povo, estavam enganando, hipócritas. Versículo 18: porque a impiedade lavra como fogo, ela devora as saças aos espinheiros, ela ateará no amarelhado das florestas, subirão espessas nuvens de fumaça, por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como combustível para o fogo. Ninguém poupará o seu irmão. Se escolher a direita, ainda terá fome, e se comer à esquerda, ainda não fartará. Cada um comerá a carne do seu braço. Manassés e Efraim, Manassés, ambos serão contra Judá. Com tudo isto, não cessou a sua ira, mas ainda estará estendida sua mão. Ele está narrando a profecia sobre a destruição de Jerusalém. A primeira destruição do templo. A invasão de Jerusalém pelos assírios. O assunto continua do capítulo 7, continua no capítulo 9. Os irmãos, prestem bem atenção. Agora, para terminar essa parte 5, eu quero ler aqui rapidinho Isaías capítulo 53, que é um ponto bem importante nós ler também. Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Ponto de interrogação. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ponto de interrogação. Perguntas sendo feitas. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Olha, vou repetir o versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, vírgula, e como raiz de uma terra seca, vírgula, não tinha beleza, nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, vírgula, para que o desejássemos. Ponto final. Era desprezado, vírgula, o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, vírgula. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ponto final. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, vírgula, e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Ponto de interrogação. Porque foi cortado da terra dos viventes. Vírgula. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Versículo 9. Puseram sua sepultura com os ímpios, vírgula, e como um rico na sua morte. Ainda nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. 10. Todavia o Senhor agradou-me, fazendo-o enfermar. Preste bem atenção. Todavia o Senhor agradou-me, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque os pecados deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e como os poderosos repartirá ele os desbochos, porquanto derramou a sua alma, o seu sangue na morte, e foi contado como os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Quando aparece o capítulo 53 de Isaías, como eu li agora, terminando essa quinta parte, eu gosto muito de ler, ter esse contexto. Quando ele diz que ele estava enfermo, ele está se referindo à terra, naquele momento de Israel. A terra estava ferma, sim, com guerras, com destruições, com facções. No momento que ele profetiza essa escatologia aqui do capítulo 53, ele vem falando de uma profecia, mostrando alguém na sua profecia. Ele está mostrando alguém no futuro. É uma expectativa que eles queriam sair daquele momento que eles estavam vivendo, esperando o Messias, esperando Yahushua de Nazaré. Veio Ezequias, no capítulo de número 9, capítulo 7, 9, veio o profeta, veio o príncipe prometido, profetizado pelo profeta Isaías, pelo seu filho Jazube. Veio o príncipe. O governo ficou sobre o seu ombro. Mas quando ele reinou 29 anos, já tinha algum tempo, no capítulo 53, eles viram que não era ele o Messias, e que eles ficaram
na promessa. Eles ficaram na promessa. Por isso que eu termino agora. Capítulo 11 de Hebreus. Olha só como a Bíblia é tão maravilhosa, meus queridos irmãos. Eu termino agora aqui rapidinho. Vamos ver se vai dar tempo aqui para me ler rapidamente o capítulo 11 de Hebreus. Vamos ver que não foi só o apóstolo Paulo que estava com esta revelação do Evangelho da Graça e que os profetas revelou para eles. O apóstolo Paulo revelou simplesmente aos gentios. Vamos ver se vai dar tempo aqui para nós ler capítulo 11 de Hebreus, rapidinho aqui. Para nós entender, chamado aí heróis da fé, né, no meio do sistema, os heróis da fé. Rapidinho mesmo aqui, Hebreus capítulo 11, para nós entender. Vamos lá. Ele está falando da fé. Ele diz, capítulo 11 e versículo de número... vamos ver aqui, que fala dos antigos. Isto, Fernando, vamos lá. Vamos ver. Versículo 3, capítulo 11 de Hebreus, capítulo 3 diz: pela fé entendemos que os mundos... Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que serve se vê e não foi feito do que é aparente.